Oi pessoal, voltamos então com mais uma monitoria, dessa vez já estamos no bloco 2, uhul, e o nosso assunto vai ser cavidade nasal. Primeiro vamos dar uma olhadinha nas funções da cavidade nasal, depois vamos ver a constituição óssea e cartilaginosa, explorar mais a fundo as características, uma vislumbradinha nos ramos arteriais e nos nervos responsáveis por essa região, e por fim a gente vai relacionar tudo isso com a clínica. Então, afinal, quais são as funções da cavidade nasal? A gente sabe que ela tem duas funções importantíssimas que são relacionadas à olfação e à respiração. A primeira, então, está relacionada com o terço superior da túnica mucosa do nariz, e essa região tem uma relação íntima com o bulbo olfatório. Já a segunda está relacionada com os dois terços inferiores, onde também vai ter a filtração, a umidificação e o aquecimento do ar. Tudo isso ocorre através do turbulionamento do ar, que em contato com o muco nasal vai sofrer essas modificações, que são muito importantes para que o ar chegue bem direitinho lá no pulmão. Agora, o nariz é formado pelo quê? A resposta então é pequenas porções de vários ossos. O teto ele é dividido em 3 partes, de acordo com os ossos que formam cada parte. Então, é o frontonasal, o etimoidal e o esfenoidal. O assoalho é mais largo e é formado pelos processos palatinos da maxila. Vocês vão ver um pouco mais disso também em êmbrio. A parede medial é o septo nasal. A parte óssea é formada pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer. Ainda tem uma parte cartilaginosa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E por fim, a parede lateral ela é formada pelas conchas nasais, e elas são 3. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. É importante ressaltar aqui que a concha superior e a concha média são processos mediais do osso etimoide. Já a concha inferior é um osso independente, e aí ela leva o nome de concha inferior mesmo. Eu trouxe essa imagem porque eu achei bem interessante para vocês visualizarem ao mesmo tempo a parede lateral e o septo nasal, que está abertinho assim como um livro. E aí vocês conseguem entender melhor esses limites que eu citei. Também é importante lembrar que posteriormente, as cavidades nasais são separadas pelo septo nasal e se comunicam com a porção nasal da faringe, que leva o nome de nasofaringe, através das aberturas que se chamam coanas. Vocês devem ter notado que em alguns momentos eu me refiro ao tema como cavidade nasal e em outros momentos como cavidades nasais. Isso é proposital, porque na verdade essa nomenclatura é usada para o todo e para cada uma das narinas, assim por dizer. Tudo depende do contexto. Além dos ossos, a gente sabe que o nariz é extremamente cartilaginoso, e essas aqui da imagem são as cartilagens que compõem ele. A cartilagem do septo nasal ou septal forma, junto com a lâmina perpendicular do etimoide com o vômer, que a gente acabou de ver, forma o septo nasal de fato, Aí ainda tem a cartilagem acessória, as cartilagens laterais e as cartilagens alares, que eu coloquei ali para vocês, que são livres e móveis, porque elas precisam acompanhar a dilatação e o estreitamento das narinas, Por enquanto nada muito fascinante, mas agora chega uma parte um pouco mais interessante, pelo menos para mim. Como a gente já tinha visto, as conchas nasais compõem a parede lateral das cavidades nasais. Para a gente dar uma revisada, elas são 3, A superior e a média são processos mediais do osso etimoide e a inferior é um osso independente. Elas então funcionam como umas grandes áreas para troca de calor, E cada uma delas acaba se relacionando com um meato, com exceção da superior, que além do meato também vai se relacionar com o recesso esfenoetimoidal. Aqui eu queria fazer uma observação que, pelo que eu me lembre, o professor Jotes não cobrava uma diferenciação entre o meato superior e o recesso esfenoetimoidal, mas de qualquer forma eu resolvi mostrar a diferença aqui para vocês. Também é bom vocês saberem que os meatos levam o mesmo nome que a concha com a qual eles estão relacionados, então fica bem mais tranquilo de lembrar. Vamos ver em ordem aqui. A concha superior se relaciona superiormente com o recesso esfenotimoidal e inferiormente com o meato nasal superior. A concha média se relaciona inferiormente com o meato nasal médio e a concha inferior se relaciona inferiormente com o meato nasal inferior. Mas afinal, que diabos é um meato, Nada mais, nada menos que um canal ou então um espaço que dá passagem. Podiam ter chamado de canal? Podiam, mas não quiseram e a gente que lute.
Então, nessa imagem eu trouxe para vocês eles marcadinhos com as mesmas cores que eu escrevi no slide anterior e também sublinhei para ajudar vocês a se localizarem. E nessa aqui eu trouxe uma peça anatômica de fato e é bem assim que a gente vê no laboratório mesmo. Mas assim, eu disse para vocês que os meatos não são nada além de espaços que dão passagem, né? Mas dão passagem para onde? Para os seios paranasais. Então, os seios, eles são extensões cheias de ar que fazem parte da porção respiratória da cavidade nasal. E eles trabalham lá junto com as conchas e com os meatos para um funcionamento adequado da nossa cavidade nasal, né? Importante perceber que cada seio leva o nomezinho do osso no qual ele se localiza. Uma boa forma também de lembrar quais seios se relacionam com quais meatos é pensando assim: todos se relacionam com o meato nasal médio, menos o seio esfenoidal e as células etimoidais posteriores, que se relacionam respectivamente com o recesso esfenoetimoidal e com o meato nasal superior, e o ducto nasolacrimal, que tem esse nome diferentão, então por isso ele quer ser diferentão também e acaba se relacionando com o meato nasal inferior. Também queria dizer que ali está escrito células etimoidais, porque é o conjunto dessas células que vão dar origem aos então seios etimoidais. Mas não é célula de unidade biológica, tá? É célula de espacinho. Então aqui uma imagem para a gente se localizar. Na imagem da direita a gente não consegue visualizar os seios etimoidais porque eles ficam tapados pela concha superior, tá? Já aqui, essas foram as melhores imagens que eu consegui para vocês visualizarem como são os seios etimoidais de fato. Eles estão em azul nessas duas imagens. E como sempre, tento trazer uma peça para vocês não ficarem perdidos só com desenhinho sempre, né? Então, entrando no assunto de vascularização e inervação, é basicamente decoreba, tá? Não tem muito o que fazer. O que eu recomendaria para vocês é que focassem na vascularização e na inervação da face como um todo, tentando lembrar os ramos da artéria facial, do nervo facial e do trigêmeo. Isso sim que vai ser importante para vocês. Desse meu slide, então, eu só quero que vocês lembrem que os ramos arteriais que vascularizam a face são todos derivados de ramos da carótide externa, a esfenopalatina, palatina maior e a labial superior. Menos, né, porque sempre tem uma exceção, as etimoidais, tanto anterior quanto a posterior, são ramos da artéria oftálmica, e a artéria oftálmica é ramo da carótida interna. Essa imagem aqui mostra como se dá a vascularização, e eu queria principalmente que vocês notassem como as artérias elas se anastomosam na parte anterior do septo, ali na imagem da direita. Essa área anastomótica se chama área de Kisselbeck. Guardem esse nome, tá? Outra imagenzinha, e essa aqui eu trouxe porque eu achei ela bem legal de visualizar. Espero que ajude vocês também. Já a inervação se dá basicamente pelos ramos do trigêmeo. Então, de novo, vale a pena focar no trigêmeo de forma geral, que vai ajudar a ficar muito mais claro. Mais uma imagenzinha para vocês visualizarem. E mais outra imagem aqui que eu peguei do CanHub. É bem bom esse site, viu? Recomendo. E por fim, né, aquela clássica imagem da peça. Essa parte, na verdade, é muito difícil de visualizar na prática, tá? São raras as peças que mantêm essas características que a gente está vendo aqui. Então, não se preocupem muito com isso. Também não fiquei lendo para vocês a legenda de todas as imagens, porque eu acho que não acrescenta em nada e só fica mais maçante de assistir a monitoria, né? Só coloco essas coisas para ajudar vocês na hora que forem dar aquela revisada sozinhos. E como último assunto, né, a parte mais interessante para nós é colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. Então, vou falar um pouquinho só sobre algumas relações com a clínica. Primeiro, o desvio de septo, que nada mais é do que um desvio do septo nasal, né? Ele tem variações de gravidade, digamos assim, e pode ser corrigido cirurgicamente, caso esteja causando dificuldade na respiração. Muita gente acaba corrigindo o desvio de septo durante uma rinoplastia, por exemplo. A rinite, imagino que todos saibam, é muito comum durante reações alérgicas, né? E basicamente é uma inflamação da mucosa nasal que vai acabar causando edemas e pode acabar se disseminando para outras áreas, como o aparelho lacrimal e a conjuntiva do olho, por exemplo.
E isso faz com que seja bem comum que os nossos olhos cocem durante uma crise de rinite. Também tem a sinusite, que agora também é uma inflamação da mucosa e de edema, só que agora nos seios paranasais, né? Assim, eles acabam sendo obstruídos e podem causar uma dor local. Dá bem aquela sensação de peso na região, né? E por fim, as epistaxes, que na verdade são os sangramentos. Normalmente eles são causados por algum episódio traumático, né? Tomar uma cotovelada no nariz e vai sangrar. E os mais comuns são naquela área que a gente tinha comentado, lembra? A área de Kisselbeck, que é aquela rede anostomótica bem anterior do septo. E ela costuma ser de fácil controle, né? Controlar o fluxo sanguíneo ele costuma ser mais fácil. Agora, em compensação, existe uma outra área que eu não tinha contado para vocês ainda, mas vou contar agora, que a gente chama de área de Woodruff. Essa é posterior e aí já é outros 500, é bem mais complicada de controlar. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão as referências e ressaltando mais uma vez, né, qualquer dúvida é só chamar. Estou aqui para ajudar vocês com o que precisar. Beijos e bons estudos.